O Wendel pergunta: boa noite. Qual a avaliação a respeito da nomeação do senador Ciro Nogueira para a Casa Civil? Eu vou aumentar um pouco, estender aqui a pergunta do Wendel para que a gente comente um pouco, passar para o Cristiano e para o Thiago, a avaliação da reforma ministerial como um todo, né? A gente tem aí Ciro Nogueira indo para a Casa Civil, com Luiz General Ramos saindo da Casa Civil, indo para a Secretaria-Geral da Presidência, e também Onyx Lorenzoni, que era da Secretaria-Geral da Presidência, virando o novo ministro do Emprego, né? Um ministério que havia sido entrado nessa fusão aí para a criação do Ministério da Economia. Então, Cristiano, passo para você, para o Thiago, depois eu faço alguns comentários sobre esse novo desenho ministerial. Olha, Lucas, eu acho que, sob a ótica do governo, faz todo sentido essa mudança, porque o governo precisa melhorar muito. Vou citar aqui algumas coisas que eu já havia comentado em oportunidades anteriores, mas não aqui na live, né? Se nós formos olhar, nós temos 5 deputados que são ministros, Lucas: Flávia Arruda, João Roma, Onyx Lorenzoni, Fábio Faria, né? E a Tereza Cristina, né? Então, são 5 ministros da Câmara. Quantos ministros do Senado? Nenhum, né? E o governo, ele tem uma boa interlocução com a Câmara dos Deputados, justamente por isso, além de ter uma boa relação com o presidente Arthur Lira, né? No Senado, o governo enfrenta dificuldades maiores, né? Existe uma CPI rondando e o clima lá é mais, vamos dizer assim, adverso do que na Câmara dos Deputados. E, para além disso, a gente tem ainda uma pauta bastante complexa, uma pauta muito densa que o governo vai enfrentar no segundo semestre. Projetos como o BR do Mar, o novo marco cambial, que está também lá, marco de ferrovias, que está lá no Senado, isso sem falar nas indicações de Augusto Aras, de André Mendonça, né, para a PGR, para o Supremo Tribunal Federal, e muito provavelmente entre agosto e setembro também vão chegar ao Senado as reformas administrativa e tributária. Então, a ministra Flávia Arruda, que é responsável por essa coordenação, ela tem obtido bons resultados na Câmara, né, nessas votações, mas no caso do Senado, você precisa melhorar mais essa interlocução. Então, acho que do ponto de vista do governo, Lucas, faz todo sentido, e para analisar isso, para além de dizer que é o centrão mais presente no governo, né? Mas sobre a lógica de funcionamento e de demandas, de desafios que o governo tem no Congresso Nacional, faz todo sentido. Eu adiciono alguns pontos. A gente tem visto nos últimos meses um certo desequilíbrio sobre diversas pautas em relação à Câmara e o Senado, né? Muitos assuntos que passaram na Câmara não passaram no Senado e vice-versa. BR do Mar, ferrovia, licenciamento ambiental, venda de terras para estrangeiros. Então, a entrada do Ciro Nogueira dentro da Casa Civil pode melhorar um pouco essa interlocução, até porque Arthur e Ciro são do mesmo partido, ambos são nordestinos. O Ciro nordestino tem também uma interlocução regional dentro do Senado, que é uma casa com muita força regional do Nordeste e do Norte, por conta da composição, né, 3 por estado, diferente da Câmara. Então, esse também é um outro ponto. Eu percebo o Planalto já desenhando com essa reforma o PP como o cabeça de chave ali da composição eleitoral para 2022, o PL ainda fazendo os seus cálculos, olhando para onde que tem que ir. A Flávia Arruda continua como ministra, a Flávia que tem uma proximidade muito grande com o Marcelo Ramos, ela vai ser muito importante para tentar apaziguar os ânimos aí do Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, que é do PL. O presidente Bolsonaro sabe disso, o ex-presidente Lula tem cortejado o PL pelos bastidores,
tentando trazer o PL para dentro de uma possível composição junto com o PT. E, por último, muita gente preocupada em relação a como foi a receptividade do Ministério da Economia, mais importante, do próprio Paulo Guedes, do ministro Paulo Guedes, a recriação de um ministério, né? Eu acho que dentre os cenários possíveis de recriações de ministérios que enfraqueceriam, em tese, o Ministério da Economia, esse talvez seja o cenário que menos preocupa a equipe econômica. A recriação do Ministério da Indústria, do MIDIC, seria muito pior, por exemplo, né? Eles acham que a recriação do MIDIC poderia trazer à tona assuntos de subsídio, de salvar a indústria, de mais dinheiro sendo gasto, que eles querem controlar isso, deixar essa narrativa, esse controle perto do Paulo Guedes e da sua equipe. Um outro ministério, que seria o do planejamento, também preocupa, especificamente por uma secretaria específica que tem ali, que é a SOF, Secretaria de Orçamento e Finanças, ou Secretaria de Orçamento Federal, não sei exatamente qual é o termo, que me falha aqui a memória, mas essa secretaria é responsável ali por todo o desenho da LDO, do orçamento, também faz o trabalho de descontingenciamento. Eles ficariam muito chateados de perder o Ministério do Planejamento, né? Essa secretaria que hoje está na Secretaria da Fazenda, ali dentro do Ministério da Economia. Se fosse recriado o planejamento, muito provavelmente essa secretaria iria junto. Então, a minha sensação, conversando com muita gente do Ministério da Economia essa semana, é que, óbvio, não é o ideal a recriação do Ministério do Emprego, mas entre os cenários que foram ventilados nesse último ano e meio, de recriação de Previdência, recriação de planejamento, recriação de MIDIC, é o cenário que menos preocupa a equipe do Paulo Guedes. Algum comentário adicional aí de vocês? Ou vamos para as próximas perguntas? Bom, vamos para a próxima. Lucas, eu só queria, você falou aí do comentário a possibilidade de criação do Ministério do Planejamento, né? Eu li em algum lugar que essa pressão continua. É um bom tema para a gente também ficar de olho, porque haveria aí uma pressão também sendo desenhada para que novos ajustes fossem feitos no Ministério da Economia, e isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar de olho, porque aquele velho ditado, onde passa um boi, passa uma boiada. Então, se já a primeira trinca, vamos dizer assim, no Ministério da Economia aconteceu, né? A recriação desse Ministério do Trabalho. Então, pode ser que agora a pressão por novas pastas, recriação de novas pastas aconteça. Então, é um ponto para a gente ficar bastante atento, de olho, se eventualmente essas pressões por recriação de novas pastas podem acontecer. Eu digo ainda que se tivéssemos que chutar aqui uma nova pasta a ser criada, ela muito provavelmente iria para o PL, né? Um partido que tem hoje só a Flávia Arruda, e um partido que tem mandado sinais de insatisfação ao Palácio e usado a figura do Lula nesse jogo aí de tentar trazer mostrar ao governo que precisa de mais espaço dentro da esplanada. Agora, que nem alguém comenta aqui, eu já levantei os comentários, dizendo que não resolve o problema de articulação no Senado, na nomeação do Ciro. Concordo, não resolve, mas melhora, né? Cria ali um fato novo. O Ciro, que tem boa entrada no Senado, conhece muito bem os senadores, está lá há muito tempo, então já é um início de uma discussão um pouco mais arejada ali dentro do Senado, que é uma casa onde o governo estava absolutamente sem liderança, sem organização, né, como a gente viu em alguns momentos.